Alegria está no coração daqueles que amam a Deus. Meu querido, minha querida, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Atendendo a Cecília, que mora em São Paulo, capital, no bairro Santa Terezinha. Está pedindo pela união, paz na sua família e pelo Cláudio. Também atendo aqui a Lazorete, que mora no bairro Castelo Branco, em Salvador, Bahia, pedindo pela recuperação do seu filho Cleiton e por outras pessoas. Também eu tenho aqui a Olinda, que mora no Jardim Santa Terezinha, em Campinas, pedindo pela sua família, cura, pessoalmente o Edivaldo. E eu quero agradecer também o Ciro, que mora em Simão Dias, Ceará, que do bairro Sucesso de Cima, que está pedindo pela saúde e proteção de sua família. E por último, aqui de Campinas, a Amália, que está pedindo que ela vai passar por uma cirurgia dos olhos e pede pelo seu filho Tiago também. E por mais pessoas da família. Eu quero dizer que você pode continuar participando conosco, ligando para nós, 0 Operadora 19 3871 9620. É claro, você pode passar o e-mail também, serfeliz@rs21.com.br, para que nós possamos interagir com um tema que vai ser realmente um tema maravilhoso, prisões emocionais. Porque às vezes estou andando aí, estou assim, não estou com corrente nada, mas lá dentro, meu Deus, estou condenado. Vamos ver isso com a doutora Roseli, que já está comigo. Bom dia. Bom dia, Henrique. Que maravilha, podemos estar juntos. Graças a Deus, mais uma vez, né? Pela alegria do Espírito no seu coração. Amém, Senhor. É isso mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Isso. Precisamos estar num estado mesmo de alegria, mas não essa alegria que é artificial, mas uma alegria mesmo que brota da alma, né? Interessante, porque Jesus falou assim, né, que ele veio e ele quer que a nossa alegria seja completa. Não é meia boca, não. Uma hora eu estou, outra hora não estou. Né? Não, seja completa, apesar dos problemas, né? Sim, exatamente. Uma alegria do ser. É por isso que, assim, esse tema, eu penso que vai ajudar muito a todos, porque é um tema que é diferente. E é algo assim que eu venho assim constatando através do meu trabalho, sabe, Henrique? Do seu trabalho, exatamente. Roseli, alguém pode perguntar para mim, Henrique, você já foi preso? Eu vou, claro que não. E posso ter sido preso emocionalmente por muitos anos e continuar ainda acorrentado. O que significa isso? Sim. Então, existem traumas, principalmente de rejeição e de morte, que eu vou falar mais especificamente hoje, né? Que nos aprisiona não só no âmbito psicológico, mas espiritual. Também espiritual. Também espiritual. O que eu quero dizer, assim, não vou me ater a não vou me ater apenas à psicologia, Sim. tá? A espiritualidade. A espiritualidade também. Então, assim, é algo que eu venho observando no decorrer dos atendimentos que durante todos esses anos a gente vai aprendendo mediante também a unção de Deus, mediante também a revelação de Deus através da palavra dele, que existem traumas tão profundos que está além do nosso psiquismo, entra na esfera do espírito e com isso a gente só tem o alcance através também da fé. Né? Por isso que às vezes às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de sair, né, dessa prisão, porque elas se sentem presas, exatamente porque não está só na região do psiquismo, não está na dimensão do psiquismo, mas de uma alma mais profunda, do espírito. Tá? E com isso a gente vem aprendendo através da revelação da palavra de Deus que realmente há um respaldo da palavra de Deus em relação a essa condição, né, da alma, né? Inclusive, assim, nos Salmos, quando Davi se refere muito, né, o Salmo 142, até eu gostaria de estar lendo, ele diz assim, no Salmo 142, o inimigo trama contra a minha vida, ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito... Espera um minutinho só. Nós estamos com um problema no microfone da doutora Roseli, não é isso? Aí você que está em casa, a técnica vai providenciar para nós. Nós já vamos arrumar essa situação técnica para que você possa acolher a palavra de Deus, o ensinamento. Eu não sei, vamos ver com o nosso diretor, se alguém vai socorrer aqui tecnicamente, né? Não sei se alguém vai vir até aqui para resolver, mas eu quero...
eu quero dizer o seguinte, enquanto arruma essa parte técnica, eu queria que a senhora passasse para mim, eu vou ler o Salmo. Que versículo que é, doutora? Do 3 até o 6. Para que você em casa veja por onde que a doutora Roseli quer. Eu Salmo 143 aí. 43, do 3 até... Ali do lado, 142. 142, do versículo 3 até o versículo 6, mais ou menos. Isso. Tá. Eu quero, então, me colocar aqui na presença da palavra de Deus para você entender o que a doutora Roseli vai falar enquanto a gente arruma o microfone aqui. Ó, por isso, diz a palavra do Senhor o seguinte, ela está dizendo assim, o inimigo trama contra a minha vida. Ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito dentro de mim, gela-me no peito o coração. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em tudo aquilo que fizeste. Reflito nas obras de vossas mãos. Estendo para vós os braços, minha alma, como terra árida, tem sede de vós. É claro que a doutora Roseli vai nos explicar o que isso tem a ver com as expressões, né? Essas prisões, essas cadeias que nos prendem emocionalmente. O que isso tem a ver também com as prisões que acabam afetando a nossa espiritualidade. Então, doutora, o inimigo trama contra a minha vida. Ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. O que isso quer dizer, doutora? Olha, o que a gente observa é que há, assim, situações tão traumáticas na vida do ser humano. Tá vendo com algum probleminha que... vai abrir. Nós estamos com um problema lá na técnica central, vai abrir justamente para que a doutora Roseli consiga falar, né? O rapaz colocou o microfone, foi eu que me enganei, a culpa é minha, me perdoe você em casa, porque é o tempo dele colocar lá, abrir os áudios todinho para chegar até a sua casa. Mas fundamente a sua vida nisso, para a gente entender o que a doutora Roseli vai nos dizer. Se tiver tudo bem, doutora Roseli, agora explique de novo para nós. Vamos lá. Tá certo. Agora sim. Então, falando sobre as prisões emocionais, existem traumas tão profundos na vida do ser humano que eles, na minha observação, tá? Na minha observação clínica, que eles saem da esfera psicológica e entram numa esfera do espírito. Atinge o espírito. Então, por mais que a gente trabalhe, às vezes, alguns traumas, principalmente trauma de rejeição, de abandono e traumas em relação a mortes, as pessoas ainda se sentem capturadas. Há todo um trabalho, né, psicológico que a gente tende a fazer para superar a rejeição, superar o trauma da morte. Porém, nós às vezes observamos que racionalmente a pessoa compreende, o paciente ele consegue compreender, ressignificar, mas ele ainda se sente emocionalmente preso. Né? As emoções ainda estão capturando, o paciente não se sente livre, né? E então, assim, a gente tem observado, mediante a revelação da palavra de Deus, como no Salmo de Davi que você leu, e outras passagens depois que nós vamos ler, como o livro do profeta Isaías, Isaías 61, e depois Lucas. Perfeito. Né? Jesus cita a mesma passagem, que existe um cativeiro emocional, que existe um cativeiro na alma. E esse cativeiro são moradas que o espírito humano, o espírito da pessoa, né, fica preso ali, naquele acontecimento. Tá? E dificilmente, através de uma técnica, ela vai conseguir sair. Ela tem a libertação dela através mesmo mediante a oração. Então, essa é uma grande revelação que Deus tem mostrado para nós. Se a pessoa que está num cárcere emocional, essa prisão emocional, ela tem essa tendência de técnica da sua profissão, de ajudar emocionalmente, é claro, para sair disso, mas muito mais espiritualmente para se sentir totalmente livre. Sim. Sem culpas. Sim, né? Então, justamente. Então, o que nós estamos
observando, o que a gente constata, né, é que muitos casos assim de prostração, como nesse salmo, Davi estava depressivo aqui. Depressivo. Né? Então, relata mesmo que ele se encontrava, a alma dele, na região dos mortos. E isso é uma descrição de quem está com depressão, de quem vive um espírito abatido. Né? E assim, nós trabalhamos dentro do protocolo da ciência, a gente encaminha pacientes para tomar né, os devidos remédios, medicações, tal. Fazemos os procedimentos psicológicos, mas em alguns casos a gente percebe que não é o suficiente, que nós precisamos avançar mais ainda, né? Porque por mais que a pessoa ela consiga sair, consiga ter um estado muito melhor, mas ainda no espírito ela se sente cativa. Então existem pensamentos fortes, pensamentos que estão permeando, né, o espírito, a alma daquela pessoa, que prende ela naquele cativeiro e ela não espiritual. Não sendo totalmente livre, ela não é feliz? Não, e Jesus ele diz, né, que ele é a plena. A vida, a vida ele é a verdade, o caminho, a vida, e que quem crê nele, né, vai ser livre, não é mesmo? Exatamente. Né? Então você que está em casa pode telefonar e passando a sua pergunta. Se você tem alguma coisa que você sente que você está preso emocionalmente. Eu vejo assim que, não sei se é certo, a senhora falou muito dessa rejeição. O que a rejeição pode fazer um estrago na minha área espiritual e psicológica? Então, assim, os desdobramentos de uma pessoa que foi rejeitada pode ser assim, expressa de várias formas, né? Desde um comportamento depressivo até um transtorno de ansiedade, um medo, uma vergonha, uma timidez exagerada, né? E pode se expressar de várias formas. Várias formas. Porque ali está a raiz. Só que depois, quando a árvore vai crescendo, aí que vai aparecendo os vários tipos de frutos, vários tipos de sintomas. Bons, mas vai vir, então a gente olha pelos frutos. Olha, o fruto dessa pessoa, ela tem medo, é uma pessoa acanhada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não sabe se relacionar, uma pessoa que se despreza, uma pessoa que geralmente tem um pensamento constante, recorrente: ninguém gosta de mim, eu não gosto da vida, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei o que eu faço aqui, é preferível estar com os mortos do que estar aqui. Então são vários pensamentos que permeiam, né, a alma dessa pessoa, e ela fica capturada nisso. Então, esses frutos, né, que não são bons, nós vamos então descendo e vamos entrar, ver a raiz dele, e exatamente são raízes de rejeição. Doutora, mas também essas rejeições, não vamos ficar só lá no útero da mãe, né, quando era criança. Agora, atualmente, com a fase adulta, a gente pode sofrer um baque psicológico, uma rejeição de uma pessoa que a gente confia. Pode, as decepções, né? Decepções, as frustrações, decepções. E se não souber lidar com isso, você fica preso. Fica preso, e provavelmente você já deve ter tido lá na infância algo semelhante. Uma experiência que na idade adulta se ratifica, se potencializa. E vai agravar. E vai, tá? Então, assim, autoafirmações negativas, tá? A respeito de si mesmo, elas podem, né, colaborar e podem também expressar em que nível de espírito você se encontra, né? A tua alma se encontra. A senhora citou algumas coisas, mas o que é isso de mim mesmo? Traduzindo, né? Vamos dizer numa linguagem assim, são autoafirmações, autodeterminações negativas, que a pessoa experimenta, fica como uma frase registro, quase que inconsciente às vezes. Determinando também Determinando o modo dela sentir, o modo dela se expressar, o modo dela viver, tá? E que muitas vezes pode estar numa raiz, então, de rejeição. Uma outra situação que a gente também observa, que é muito comum e que talvez você possa estar, assistindo e ser o seu caso, quando crianças, por exemplo, ou mesmo adultos até, né, perdem alguém que ama, que diante da morte,
E aí diz, eu quero ir junto, me leva, né? Algo assim forte, emoções fortes, né? Recentemente eu fui até o velório de uma pessoa conhecida e o parente, assim, um parente próximo, dizia, era eu para estar aí, eu que deveria estar aí, não ela. Entendi. Né? Então, eu quero ir. É muito comum nós observarmos esse tipo de emoção, de pensamento, de desespero diante da perda de alguém que a gente ama. Tá? Nesse momento, aparentemente parece que não é nada. Mas ao passar dos dias, ao passar dos meses, essa pessoa não consegue superar o luto. Ela fica com aquele luto, né, que parece que realmente a alma dela está na região dos mortos. Ela foi enterrada. Entendi. É como que se fosse transportada junto. O espírito foi transportado junto, tá, para aquela situação traumática. Tá? O desejo foi tão grande, foi algo tão intenso, tá, que a capacidade dela sair dessa situação sozinha, desse estado de luto sozinha, ela não consegue. Então, a gente entende que em situações assim, há como que uma transposição da alma dela para aquela região mesmo dos mortos. E ela fica ali cativa, sem ter muita consciência. Então, aí a vida dela para, ela se auto-sabota, ela tem sentimentos de depressões fortes, né? E vem outros tipos de comportamentos e sintomatologias, como que realmente ela estivesse como aqui Davi descreve, né? Eu me sinto, relego-me para as trevas com os mortos, né? Ele está praticamente porque veja, Davi ele perdeu, né? Davi ele perdeu o filho dele, né? Lembra que ele teve o filho e Deus disse que ele ia perder o filho dele, né? E ele sofreu muito, certamente, com essa perda, com esse juízo que foi colocado sobre ele. Então, Davi, um homem, um profeta de Deus, um rei, né? Foi um rei que Israel, acho que nunca teve. O homem segundo o coração de Deus, ele viveu esse processo depressivo. É um ser humano. E ele viveu esse processo depressivo. Então, nós entendemos que existem situações emocionais, tá? Traumas, pensamentos, vivências, tá? Do ser humano que não estão somente na esfera do psiquismo, mas estão na esfera do espírito. E que o espírito precisa ser resgatado, precisa ser retirado dessa prisão, desse cativeiro. E a gente está falando de homem de Deus, segundo o coração de Deus. Exatamente. Eu lembrei aqui das Lamentações de Jeremias, né? Que está lá em Lamentações 3, quando, de repente, não podendo mais falar o povo estava rejeitando tudo que Jeremias falava, ele começa a se lamentar por ele, meus dentes estão caindo, estou emagrecendo, tenho dores. Ele começa a falar isso e chega ao ponto de dizer, nem sei mais o que é felicidade, né? E chega a dizer que ele não tem nem força para falar com Deus. Quer dizer, chegou muito para si por causa da rejeição que veio do povo. Sim. A mesma coisa no sofrimento de Davi. Sim. E nós passamos por isso dia a dia, temos que tomar cuidado. E é interessante você falar de Jeremias, porque quando Deus chama o profeta Jeremias, ele logo se apresenta diante de Deus como, eu não sei falar, negativamente. Eu sou como uma criança. Né? Então, certamente ele devia ter raízes psicológicas de rejeição, de que ele é muito pequeno, de que ele não ia servir para nada. Então, o rejeitado é assim, eu não sirvo para nada, eu sou inútil. E quando ele é contestado pelo povo da coisa, e volta tudo aflora meus o trauma dentes estão novamente. Quebrando, meus ossos estão secando, quer dizer, mas tem uma raiz. Sim. Né? E aí Deus vem e intervém na vida dele, né? Então, e o levanta como um grande profeta. Então, exatamente, como fez Davi. Aí é importante o senhor está dizendo, com o seu trabalho nessa área psíquica, faz a pessoa abrir os cadeados e na área espiritual ela vai para a vitória. Sim. Ela sai para buscar algo novo na vida dela. Sim. Vão ficar lembranças, mas não mais prisões. Não, prisões no espírito é rompida através do nome de Jesus Cristo, através da oração. Exatamente. Só tem esse caminho.
Não tem outro. né? Não tem outro. Agora, é claro, nós estamos falando nessa dimensão Isso. espiritual, né? E mediante a esses traumas profundos, em que a alma se colocou, a alma foi transportada, né? No livro do profeta Isaías, 61, tem mais tempo? Dá para falar? Pode sim. Tá? Então, aqui o profeta Isaías vai falar o seguinte, olha, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, né? Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade, né? Consolar todos os aflitos. Amém. Eu acho interessante que logo lá depois da vinda, porque esse Isaías, ele é um profeta messiânico, né? Depois, Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele vai assumir, essa profecia para ele. Hoje se né? cumpriu isso. Ele vai assumir, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contristos de coração, para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos. Né? Jesus fala de 2 cativeiros. Né? E nós entendemos, assim, o Senhor vem revelando para nós que existe um cativeiro que é psicológico, existe um cativeiro espiritual. Que é muito importante. Então, isso é uma luz, é um portal enorme que se abre para a cura. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair do plano psicológico, né? E fazem tratamentos, e fazem tratamentos com medicações, e fazem tratamentos com remédios, com psicoterapias, mas a raiz, muitas vezes, está no espírito. Entendi. E elas se mantêm de uma forma ou outra cativa. Doutora, a senhora falou de 2 pontos. Primeiro foi essa rejeição e outro... É sobre o trauma da morte. O trauma da morte. Nós vamos para o intervalo e depois a doutora Roseli vai avançar um pouco mais para você entender, que com certeza você está percebendo muita coisa, para nos mostrar a solução disso. Sim. Como que eu saio disso, doutora Roseli? Né? E eu quero aqui fazer um gancho, se a senhora permite. Exato. No seu trabalho profissional e cristão que eu conheço, o amor que a senhora tem pela igreja, por Jesus Cristo, nós estamos trabalhando sobre pastoreio. A senhora não deixa de ser uma pastora. Pastoreando as almas, percebendo no coração das pessoas e tentando levá-la para o redil, onde possam beber água pura e boas pastagens. Eu vejo e agradeço a Deus por todos aqueles profissionais que têm essa visão. É uma visão profissional, é claro, a senhora tem a técnica, a senhora tem as vivências que a senhora faz, a senhora consegue perceber a área psicológica, mas tem essa visão desse cativeiro aqui que não adianta libertar aqui, tirar o cadeado sagrado ainda está fechada, porque na alma da pessoa está, e é Ele, Jesus, que vai. Então não deixa de ser. É verdade. A sua função de pastorear essa alma para ela encontrar águas puras e pastagens. Amém. Obrigada, Henrique. É isso mesmo. Fiquei assim, muito Henrique. feliz por saber do seu trabalho há muitos anos, que você faz, que na verdade já me ajudou muito e leva muitas pessoas a encontrarem com elas mesmas. Encontrando com elas, elas vão encontrar com a raiz do que elas são, filhos e filhas de Deus muito amados. Isso aí já é vitória. As prisões do mundo é outra coisa. Uma hora fecha, uma hora abre. Mas dentro de mim não pode. Principalmente na área espiritual. O demônio não pode me colocar, né, doutora? Nem por depressão nenhuma, debaixo do seu tacão. Exatamente. Então, quem reconhece essa verdade não se deixa oprimir mais. Passa por ela rapidamente. Passa. Amém. É intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Eu quero lembrar aqui, a dona Olga, ela mora em Biturana, no Paraná. No 5º bloco nós vamos rezar com a senhora e com todo o Brasil. Intervalo rapidinho para a gente continuar com isso aqui, saber como é que eu saio disso, como é que eu destranco isso aí. Não saia daí, eu volto já.